Olá, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez, todos nós, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus. E precisamos todos nós agradecermos a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Apesar de todas as dificuldades pelas quais estamos passando na atualidade, mas nos encontrarmos aqui ainda ligados a um instrumento que nós conhecemos com o nome de corpo físico, sem sombra de dúvida, que já é motivo de sobra de agradecermos a Deus por mais esta oportunidade de aqui nos encontrarmos, de aqui continuarmos em aprendizado. É preciso que agradeçamos também a Deus por ter nos enviado Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, para nos auxiliar nesta caminhada. E agradecemos a Jesus por ter vindo até nós, nos deixar de forma exemplificada todos estes ensinamentos que nós temos em seus evangelhos de amor. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, companheiros e companheiras, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui neste centro espírita virtual, nesta página virtual, para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome de Jesus. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier, que são palavras belíssimas de Jesus, palavras belíssimas dos Espíritos Amigos, reflexões belíssimas de Chico Xavier e Emmanuel. E hoje o capítulo é o de número 65, que tem como título Máximo e Mínimo. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, a mensagem de número 85. E nesta mensagem, Carlos Torres Pastorino nos fala de uma forma belíssima sobre a necessidade de reconciliação. E aí ele nos diz da seguinte maneira: não alimentes inimizades. Então, não alimentemos, não carreguemos no nosso coração, na nossa consciência, mágoas, rancores, ressentimentos, melindres, as chamadas inimizades. E ele acrescenta: procure fazer as pazes com todos aqueles que estão de mal com você. Ou seja, procuremos fazer as pazes com todos aqueles que estão, de alguma forma, com problemas de relacionamento conosco, a chamada reconciliação, sobre a qual Jesus nos disse: reconciliai depressa, enquanto estais a caminho com o seu adversário. E aí ele diz na sequência: aproveite a oportunidade de estar ao lado de seus adversários para fazer-lhes o bem em troca do mal que lhe fizeram, ou seja, pagar o mal recebido com o bem. E ainda ele diz: não deixe escapar o ensejo, ou seja, a oportunidade de anular o mal. E sem sombra de dúvida que a única maneira de anularmos o mal é praticando o bem. Não iremos de forma alguma anular o mal praticando um mal maior ou praticando um outro mal. Então aqui é por isso que ele nos diz que é preciso não deixar escapar a oportunidade de anular o mal em torno de você,
enquanto estiver na terra, para que ao sair dela tenha consciência tranquila. Então aqui ele nos chama a atenção, assim como Jesus nos chamou a atenção para aquela necessidade da reconciliação depressa, enquanto estamos aqui fisicamente, ombro a ombro, lado a lado, porque é muito melhor e será muito melhor para todos nós se retornarmos para a pátria espiritual, ou se algum daquele ou alguns daqueles que hoje se encontram na condição de adversários, se eles retornarem primeiro do que nós, eles já retornarem na condição de amigos e não na condição de inimigos. É por isso que o apóstolo Pedro, em uma de suas epístolas, ele nos chama a atenção para aquela necessidade de angariarmos amigos, ou seja, de fazermos amigos, seja aqui na terra ou no plano espiritual. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos as reflexões aqui com Jesus de Nazaré, belíssimos ensinamentos que nós encontramos nas anotações de Lucas, no capítulo 6, versículo 45, que é o versículo que Emmanuel trouxe como destaque, como referência para os estudos deste capítulo, número 65 do Livro da Esperança, máximo e mínimo. Então Jesus nos disse da seguinte maneira, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Será que nós já nos encontramos nessa condição genérica, conforme ele nos diz aqui, na condição de um homem bom? Homem ou mulher, homem e mulher numa condição de bondade, para termos um tesouro no nosso coração de onde possamos retirar o bem? E aí Emmanuel buscou como referência também em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 11, o capítulo 19 tem como título A Fé Transporta Montanhas, e o item 11, ele tem como subtítulo A Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Então aqui Emmanuel trouxe como referência logo o primeiro parágrafo do item 11, onde um espírito amigo por nome José, identificou apenas como José, nos disse da seguinte maneira: para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Ou seja, a fé ela tem que ser ativa. Conforme nos disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras ela é morta em si mesma. Não existe uma fé verdadeira se não tiver obras. É preciso que a nossa fé esteja em movimento, ela esteja de forma ativa, conforme nós encontramos aqui neste item 11, que a fé ela precisa ser ativa, ela não pode se entorpecer. E aí ele diz na sequência que a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus e cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então a fé, ela é mãe de todas as virtudes. E aqui ele traz como destaque, vamos ler um pouco mais neste item 11, além do que Emmanuel fez o destaque, porque são belíssimas informações que nós encontramos aqui neste item 11. Então aqui nós encontramos ainda o seguinte, que a esperança e a caridade são aquela continuidade ou são o resultado da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Então, a fé, ou melhor, a esperança e a caridade, elas são um resultado da nossa fé em movimento e formam com ela uma trindade inseparável. E ainda acrescenta o seguinte, que não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor,
Então aqui ele nos faz um belíssimo questionamento, que não é exatamente a fé que faculta a esperança, não é através desta fé que nós temos aquela firme esperança de ver concretizado na nossa vida as promessas de Jesus. E ainda ele faz um outro questionamento: se não tiverdes fé, que esperareis? E vem um outro questionamento: não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Então, aqui são questionamentos belíssimos para as nossas reflexões. E ainda ele diz o seguinte: que a fé, que é esta inspiração divina, desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. E ainda diz que a fé é a base da regeneração. A fé sincera é empolgante e contagiosa. E aí ele nos diz na sequência, mais no final da mensagem, de que forma nós precisamos pregar a nossa fé. De que forma nós precisamos passar aos outros a nossa fé. Então ele nos diz o seguinte: pregai, pregai pelo exemplo da vossa fé. Não iremos pregar, e não estamos aqui falando que é assim que funciona, pregar aos outros a nossa fé simplesmente com palavras. Não, de forma alguma. Conforme ele nos diz aqui, está corretíssimo. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Então é preciso que nós demonstremos na prática às outras criaturas a nossa fé. Pregai pela vossa esperança firme. E por último ele nos diz: não admitais a fé sem comprovação. Cega, filha da cegueira. Não, de forma alguma, não podemos admitir aquela fé cega. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Por que você ama a Deus? Você diz que ama a Deus de ouvir os outros falarem, de ouvir a sua religião ou quem conduz a sua religião, seja o padre, seja o pastor, seja o palestrante espírita, o expositor espírita. Você diz que ama a Deus por ouvir os outros falarem, ou você ama a Deus, mas sabendo exatamente por que você ama? Então é preciso, sem sombra de dúvida, que a nossa fé ela não seja cega, ela seja uma fé raciocinada, ela seja realmente uma fé, aquela fé que você tenha bases, aquelas bases de esclarecimentos onde você possa realmente apoiar a sua fé e saber por que você tem fé. E aqui nós começamos nas reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, onde Chico Xavier anotou da seguinte maneira: se aceitamos Jesus por mestre, urge, ou seja, é urgente recordar que ele está entre nós e os outros. Não está apenas entre nós que dizemos seguir os seus ensinamentos, conquanto sempre mais intimamente unido àqueles que se aproximam famintos, cansados, desorientados, cambaleantes. Então aqui ele nos diz que Jesus está mais intimamente ligado, intimamente mais próximo daqueles que estão famintos, daqueles que estão cansados, daqueles que estão desorientados, cambaleantes. Porque Jesus nos disse que ele veio à Terra para os doentes. Jesus nos disse que todas as vezes que estendêssemos as mãos a um daqueles mais pequeninos, a um daqueles mais necessitados, a um daqueles mais famintos, daqueles mais cansados, é a ele próprio, ou seria a ele próprio que estaríamos estendendo as nossas mãos, que estaríamos auxiliando. Então é preciso, sem sombra de dúvida, que coloquemos a nossa fé em movimento. E aí ele diz na sequência o seguinte: muitas vezes, tomas a refeição, prestemos atenção nos exemplos que Emmanuel nos coloca aqui nestas reflexões, que é exatamente o que são exatamente o que acontece conosco no nosso dia a dia. Não estou aqui afirmando de forma alguma
que eu já coloco plenamente em prática isto que Emmanuel nos fala aqui no máximo. Não, de forma alguma. Não estou aqui falando isto para vocês. Eu estou aqui falando isto para nós. Todos nós necessitamos destes esclarecimentos para nos esforçarmos, de início, pelo menos o mínimo, para um dia nós chegarmos ao máximo, à plenitude da prática da nossa fé. Então ele nos diz que muitas vezes tomas a refeição provando petiscos, aperitivos, antepastos diversos e largando à toa pratos cheios que endereças inconscientemente ao cano do esgoto. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que em muitas situações nós, ao tomarmos as nossas refeições, nós comemos petiscos, aperitivos inicialmente, antes do chamado prato principal, e quando chega a hora do prato principal, já estamos saciados. E o prato principal, conforme ele diz aqui, o prato cheio, é jogado fora. Enquanto muitos irmãos nossos não têm o mínimo necessário para a sua subsistência. Então é o que ele diz na sequência. Porém, quando muitos de nós ainda nos comportamos assim, em jogarmos comida fora, porém, milhares de criaturas que se regozijariam, ou seja, que ficariam felizes com diminuta porção das sobras que se despencam ou que te despencam da sua mesa, ou seja, as sobras que nós jogamos fora. Milhares de criaturas ficariam felizes, ficariam saciadas com a sobra das nossas mesas. E ainda ele diz na sequência sobre a roupa que nós deixamos para as traças comerem em nossos armários. Então ele diz o seguinte: recolhes a veste comum, verificando ornatos ou combinando cores que te dignificam a presença, relegando peças e peças a descanso inútil no armário. Então aqui ele nos fala que nós deixamos peças e mais peças descansando inutilmente em nossos armários. Ao passo, quando nós fazemos assim, quando nós nos comportamos assim, existem, contudo, milhares de infortunados suspirando pela roupa batida que afastaste de uso. Então aqui, enquanto nós deixamos paradas ali de forma inútil em nossos armários, descansando inutilmente em nossos armários, para as traças e também para elas, digamos assim, cada vez mais irem ficando desbotadas, ao passo que muitos de nossos irmãos de jornada, ele diz aqui, milhares de infortunados, eles ficariam felizes em terem para eles, para uso deles, roupas batidas que nós deixamos ali descansando inutilmente em nossos armários. E ainda ele diz o seguinte: via de regra, guardas no cofre sem qualquer serventia o dinheiro que não sentes necessidade após a compra desse ou daquele objeto, atendendo a passageiro capricho. Não estamos aqui falando, e com certeza Emmanuel também não falou, que devamos agir de forma imprevidente. Não, de forma alguma. Nós precisamos ser previdentes, nós precisamos ter alguma reserva, mas sem sombra de dúvida, nós precisamos ajudar. Nós precisamos colocar essa fé que nós dizemos ter em movimento, auxiliando outras criaturas, nos esforçando para desapegarmos das coisas materiais. E aí ele diz na sequência sobre esses cofres, sobre esses dinheiros, sobre esses recursos que nós guardamos em excesso. Ele diz: todavia, repontam da estrada milhares de irmãos em dolorosa penúria, para quem migalhas de teus recursos seriam clarões de felicidades.
E ainda ele acrescenta o seguinte: não raro consultas, livros e publicações às dezenas por simples desfastio, sem o menor pensamento de gratidão por aqueles que consumiram fosfato e tempo, para que te não faltem esclarecimento e cultura. Então aqui ele nos chama a atenção que muitos de nós, ao consultarmos hoje, principalmente com as tecnologias que nós temos à nossa disposição para consultarmos livros, nós nem lembramos de direcionar um pensamento positivo, um agradecimento àqueles nossos irmãos, conforme ele diz aqui, que consumiram fosfato e tempo para produzirem aqueles livros para o nosso esclarecimento e cultura. Mas ainda ele acrescenta: entretanto, nas trilhas que nós andamos, há milhares de irmãos ansiando aprender, aos olhos dos quais os textos mais elevados não passam de letras ruins, disformes ou rabiscos e enigmas. Ou seja, pessoas que não sabem ler e escrever, olham um livro, principalmente não sabem ler, e ali estão apenas rabiscos que não têm sentido nenhum. E aí, na sequência, ele nos chama a atenção da seguinte maneira: razoável possuas casa própria, a teu gosto. Sim, aí ele vem fazendo umas ponderações depois de ele tecerem essas reflexões acerca do nosso comportamento em relação ao alimento, em relação à roupa, em relação também aos recursos amoedados, em relação aos livros que nós precisamos levar a oportunidade a outros irmãos de jornada, em especial de aprenderem a ler, porque hoje ainda na face da terra, milhares e milhares, quiçá milhões de irmãos nossos não tiveram a oportunidade de aprenderem a ler. Então ele nos fala em outras lições que é preciso que nós, ao termos notícias de algum projeto que auxiliem na alfabetização de outros irmãos, é preciso que nós nos empenhemos em auxiliar estes companheiros que estão conduzindo estes tipos de projetos para a alfabetização de outras criaturas, irmãs nossas de jornada. E aí ele encerra essas reflexões da seguinte maneira: que é razoável possuas casa própria, a teu gosto. Não é pecado de forma alguma, conforme ele nos diz aqui, você ter uma casa boa. Não é pecado, conforme se diz no texto da Bíblia, você morar bem, você morar até num palacete. Não é uma contravenção ali contra a lei divina de forma alguma, desde que você tenha adquirido todo aquele recurso para a construção daquele ambiente onde você está residindo de forma honesta. Sem sombra de dúvida que isso não é pecado, conforme ele nos diz aqui, que é razoável, possuas casa própria a teu gosto. Contudo, é preciso que nós auxiliemos, já que nós falamos que temos fé, que seguimos os ensinamentos de Jesus. Então, para colocarmos esta fé em prática, em movimento, é preciso que nós, mesmo morando bem, morando em casas confortáveis ou apartamentos, é preciso que nós auxiliemos a extinguir no mundo a nódoa do desabrigo. Por que não auxiliar outros companheiros de jornada que ainda estão morando embaixo da ponte, embaixo de barracões de lonas? E ainda nos diz o seguinte: é justo e não é pecado também, vamos colocar este pecado aí entre aspas, não é um erro você deter o carro particular, ou seja, você ter um carro particular do ano, até mesmo um carro importado, que te garanta eficiência e conforto. No entanto, é preciso que nós, colocando em prática a nossa fé, colocando em prática os ensinamentos de Jesus, porque sem sombra de dúvida que não é simplesmente nós batermos no peito, conforme se diz popularmente, e falarmos que aceitamos
aceitamos Jesus como mestre e salvador, ou que aceitamos Jesus como sendo o salvador, ou que seguimos Jesus, não, de forma alguma. Não é indo a uma igreja, a um templo evangélico e falarmos que aceitamos Jesus como sendo o meu salvador. Porque, como nós sabemos, a religião não salva ninguém. A religião, toda e qualquer religião séria na face da terra, está aqui com o objetivo de auxiliar a todos nós neste processo de esclarecimento, conforme Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda e qualquer religião na face da terra são diversos caminhos que levam para o mesmo ponto, ou seja, que levam para Deus. Mas não iremos até Deus, conforme Jesus nos disse que eu sou o caminho, a verdade e que leva para a vida, ou seja, que leva para Deus, não é através de uma religião, não é decorando o Evangelho de Jesus que iremos alcançar a salvação, mas colocando em prática estes ensinamentos. É preciso que coloquemos em prática, não é recitando o Evangelho de Jesus, não é tendo intelectualmente todo o Evangelho de Jesus na nossa cabeça, na nossa intelectualidade, na nossa mente, mas em nossas mãos na prática. Então é por isso que ele nos fala aqui, ó, justo que você detenhas o carro do ano, o carro bom para o seu conforto. No entanto, é preciso que ajudemos a abolir a provação da nudez no trato de terra onde você respiras. Aí ele acrescenta: compreensível, acumules as mais altas reservas de inteligência. Todavia, ninguém esteja privado de buscar o alfabeto. Então sem sombra de dúvida, compreensível, aceitável, elogiável, não é pecado de forma alguma que você tenha a sua inteligência desenvolvida, que você tenha direito a acesso e busque esse acesso à cultura, ao avanço intelectual, sem sombra de dúvida. Mas é preciso que nós ajudemos também outras criaturas a terem acesso ao alfabeto. E aí ele encerra dizendo: mereces, você merece, eu mereço, cada um de nós merecemos o máximo de segurança e alegria. Mas não deixe você, não deixe eu também, os outros, sem o mínimo de apoio, a necessária sustentação. Se trazes o nome de Jesus na confissão da própria fé, ou seja, se na confissão da sua fé você traz Jesus como sendo o Salvador, carregas no coração a luz do cristianismo, e cristianismo na essência quer dizer Jesus e os outros juntos de nós. Então, cristianismo quer dizer isto, Jesus e os outros juntos de nós. Não é Jesus lá nos céus, nós aqui na terra, dizendo que seguimos os ensinamentos de Jesus e os nossos irmãos de jornada necessitados, distantes de nós. Não, de forma alguma. É preciso que caminhemos juntos. É preciso que nos esforcemos para colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus nas nossas menores atitudes do dia a dia, independentemente do seu credo religioso, da sua profissão de fé. Conforme nós encontramos na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual foi aquele tipo de espírito mais perfeito que Deus encaminhou à Terra para exemplificar o amor, para nos servir de guia e modelo, eles nos responderam simplesmente Jesus. Então, se Jesus é o nosso guia e modelo, então que possamos modelar as nossas atitudes nas atitudes de Jesus, que possamos realmente ter Jesus como guia e seguirmos as suas pegadas, porque ele exemplificou como caminhar aqui na terra, que possamos caminhar nas pegadas de Jesus, ou seja, fazendo na prática o que Jesus fez pelos outros. Paz aos nossos corações e muito obrigado.
Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros de jornada, seja você espírita, simpatizante ou não espírita, que nos visitou, muito obrigado. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Que possamos outras vezes nos encontrarmos aqui ou em outras páginas virtuais para continuarmos as nossas reflexões acerca do Evangelho de Jesus, mas acima de tudo, que nos esforcemos para colocarmos em prática estes ensinamentos, porque de pouco adianta nós termos a nossa intelectualidade repleta de Evangelho de Jesus e até recitarmos por aí anotações com números de capítulos e versículos dos evangelistas e as nossas mãos vazias de obras. Paz conosco sempre. Muito obrigado. Que Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos ampare hoje, agora e sempre.